fogueira, fazemos nossa meditação, nossas preces e pedimos uns pelos outros, por todos, não escapa ninguém, todos, encarnados e desencarnados. É um trabalho gostoso, prazeroso, tem me feito muito bem e conto sempre com a ajuda de vocês. Olá, Sandrinha, boa noite, como está? Seja bem-vinda, muita paz. E a água, fluidificada para a espiritualidade colocar o remédio individual para cada um. Nossos lares agora virou um grande salão abençoado, onde a equipe espiritual, através dos nossos mentores, familiares e amigos, estão conectados em nome de Jesus, formando uma grande teia de amor e de paz, expandindo pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, envolvendo o nosso planeta, que os nossos irmãos russos e ucranianos e todas as grandes potências que têm condições de acabar com aquela violência possam se sentir nesse momento tocados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Jesus e se sintam em condições de promoverem condições melhores para toda a humanidade. Então é sempre bom esse momento nosso, aonde a nossa Mãe Santíssima de Nazaré traz para junto de nós irmãos doentes, desequilibrados, perturbados, para poder captar de nós a fé e a esperança. Boa noite, querida Márcia. Muito bom tê-la por aqui. Grande abraço. Esse aviãozinho aí, a gente vai encaminhando para atingir mais pessoas, para receberem também as bênçãos e participarem conosco das orações. É muito importante para todos nós, ok? Então que Jesus esteja sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Nós vamos dar uma pausazinha na nossa música e vamos orar. Vamos mentalizar a figura amada de nosso Mestre Jesus, ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. E é em teu nome, Jesus querido, em nome de Deus, que nós agradecemos por esse momento onde tu se faz presente em todos os nossos lares. Que dos nossos corações partam, Senhor, a fé e a esperança, iluminando a todos os nossos irmãos desencarnados que vieram somar nesse momento especial em nossas vidas. Que os nossos lares sintam a vibração da tua presença, iluminando a todos e trazendo esperança e confiança e fé no futuro. Porque tudo passa. Toda dor tem um prazo de validade. Somente o amor de Deus é eterno para todos nós. Então, no tema que vocês escolheram, um tema muito rico, muito amplo, daria para fazer um seminário, as dores da alma, Nós vamos iniciar com a mensagem de Emmanuel, que está na obra Ceifa de Luz, da sua coleção, no item 32, que diz a Mestra Divina, que é baseado na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 3,14, que diz, estais, pois, firme. Emmanuel afirma que a Mestra Divina, que nos arrancou da delinquência e nos lançou ao inferno da culpa pela própria vontade, a Mestra Divina se converte na enfermeira nos nossos males, no anjo infatigável do amor. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Senhor Allan Kardec, que trata dos bem-aventurados aflitos, tem uma amiga espiritual que diz que a dor é uma mestra, que Deus envia aos eleitos. Então essa dor paciente e imperturbável, ela devolve a todos nós os golpes que dilaceramos no corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cáceres do remorso. A dor aqui modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura o desequilíbrio do sentimento. Ali, ela traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito do semelhante. E
agora reúne no seio da família ferrenhos adversários, que se digladiaram no ódio, e para que agora se reconciliem por intermédio de prementes obrigações. Depois ela nos constrange a carência aflitiva, no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram a abusos da avareza e da ambição, sem limites, a fim de retornarem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refazendo a inteligência transfiada nas sombras da dor pelo calvário da idiotia, e amanhã, quem sabe, recompõe com moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformaram tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mas sempre aprimora. Incansável é a dor na marcha, porque ela cria e destrói para reconstruir ante as próprias metas do eterno, usando a aflição, o desgosto, o desencanto e a amargura para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos facilite mais tarde, no santuário da consciência. Então, semelhante gênio invariável e amigo é a dor, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios, problemas e maldade. Então, recordemos que no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos na jornada de cada dia, quando somos visitados pela provação dos que nos impunham suor e lágrima, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade e aceitemos a lição. No item O Consolador Prometido, o Cristo Consolador, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, onde ele diz que a dor nivela os homens. É na dor que todos os humanos se tornam idênticos. Não importa sua condição social, sua condição intelectual, se é americano, se é africano, se é asiático, a dor ela é sentida por todos, seja qual for sua etnia, seu sexo e a sua idade. Não importa qual a sua crença, que tipo de fé professa, ela irá ao seu encontro se for necessário. Digo necessário porque ela tem uma função pedagógica. Toda dor passa, deixa uma mensagem e sai. Se nós aprendermos a mensagem, ela não retorna mais, porque ela já cumpriu o papel dela. Quando essa dor persiste, está sempre nos visitando com ansiedade, com desânimo, com medos, angústias, é porque nós não aprendemos a dor ainda. E para aprender com a dor é preciso silenciar, buscar em si mesmo as forças e se entregar a Deus, se entregar a Jesus e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Então, aquele que se dedicar a aliviar a dor do próximo nas suas andanças, verá também que dificilmente encontrará alguém ou alguma família que não esteja passando por um momento de dor. A maioria vive atrás da cura das dores do corpo. Pagam promessas, fazem penitência, sacrifícios exorbitantes, quando não deixam seus afazeres para se dedicar de corpo e alma em gratidão pela conquista de uma promessa. Abandonam família, abandonam lar, porque acredita que ali ele tem uma dívida para com Deus. A doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, não afasta de nós a dor, mas nos fortalece a resignação. O Mestre Jesus, ele foi bem claro: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Eu vos aliviarei. Jesus promete o alívio, para com o alívio nós termos condições de identificar a causa e corrigirmos. Então o Espiritismo ele vem abrir nossos olhos e os nossos ouvidos, porque ele atua sem alegorias.
ele levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios, né, a clareza e a verdade. Ele vem finalmente trazer a consolação àqueles que se achavam deserdados, esquecidos, os que sofrem, né, e atribuindo uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Porque se a dor não tivesse um papel pedagógico, Deus não permitiria que ela viesse nos visitar. Então nós ficamos tão aflitos com o que havemos de comer, com o que temos de beber, que nós esquecemos que nós temos um Deus, um Pai amoroso, que cuida de todos nós. Deus não deixa faltar nada para os animais nos oceanos, nas florestas, nos ares, porque Ele ia deixar para um filho dele. Então acredite, ninguém está esquecido do Pai amoroso, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, e que cai a chuva para os justos e para os injustos. E muitas vezes, quando acontece uma tribulação na nossa vida, é muito comum a gente dizer, mas por que comigo? Tinha 200 carros na rua, levaram logo o meu, que é meu pão de cada dia, eu não uso nem para passear e para trabalhar, mas por que o meu? Onde a pergunta deveria ser diferente. Para que isso está acontecendo comigo? Que mensagem essa aflição está me dando? Para que eu possa aprender. Tem uma mensagem por trás da dor. Então nós estamos vivendo dias de dramas que dá dó só de saber. A aflição das crianças e dos idosos que estão vivenciando agora nessa guerra, o sofrimento dos animais abandonados pelos seus donos, sem ter aonde conseguir o aconchego que eles gostam tanto. Quando vemos o abuso de crianças, é de partir o coração. Agressões contra a mulher, meu Deus do céu, não sei como é que se consegue ver uma cena daquela na mídia social ou mesmo na mídia televisiva, né? O abandono de idosos. Você vê pessoas que são contratadas para ser cuidadora do idoso, agredindo o idoso. E isto já basta para nós enchermos os olhos de lágrimas, né? Enfrentar situações humilhantes, pais de famílias que perderam o emprego nessa pandemia, tiraram os filhos das boas escolas, né? E estão vivendo às custas da caridade dos parentes, que alguns dão de boa vontade, abrem as portas e acolhem, outros nem tanto. Todo dia cobra, e aí? Já batesse na porta de alguém, já colocasse o currículo, né? Sai por aí, ó, qualquer coisa, um tabuleiro de verdura, vai vender amendoim na calçada, mas vai fazer alguma coisa. Então essa cobrança é uma punhalada no coração de quem perdeu o emprego e está vendo que os filhos precisam, né? Então, muitos se tornaram morador de rua, foram morar literalmente na rua, com o neto, com a filha, com o marido, porque não tem como pagar o aluguel e não tem parente. Então o Espiritismo nos fortalece e consola ao mesmo tempo, porque nos dá um sentido para a vida. Nós podemos perder muita coisa, é verdade. Nós só não podemos perder a própria vida e abrir mão, abrir espaço para que entre a loucura, a tristeza, a solidão, a depressão e a gente perca a fé em Deus. Muitos são levados e conduzidos ao suicídio e à loucura. A doutrina espírita, ao nos mostrar que somos espíritos imortais, toda situação na nossa vida é temporária. É um momento de aprendizado que nos dá força, né? Força, porque os dias bons virão e serão desgustados com muito mais intensidade. Quando eles chegarem, a alegria será redobrada. Exatamente como diz o ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então esta é a informação, é o verdadeiro consolo que nos afasta do desespero. Porque desesperar jamais. Toda dor, né? Ela, por mais desesperadora que seja, ela precisa de tranquilidade, porque desespero é sinônimo de tragédia. Então, se ela já está doendo, não deixe que ela cresça mais. É bem verdade que tem dor que demanda tempo para serem amenizadas. Não dá para controlar. Como a perda de um filho, a perda de alguém que você tinha muito apego, muito carinho, muita fidelidade,
né? Sempre é alimentada pela saudade, principalmente nos dias festivos, no Natal, no aniversário, né, nos passeios de família. É a dor da saudade que volta com toda a força, mas o desespero dá para controlar. A dor não, ela chega, vem, fica e sai, mas o desespero a gente perde o controle. Então, orar sempre, pedir a Deus, pedis e obtereis, batei e vos abrirá. Jesus é o bom pastor. Qual é o filho que pede ao pai um pão e ele dá uma pedra? Pede um peixe e ele dá uma serpente. Então, se nós não faríamos isso com nossos filhos, por que Deus faria? A dor e a perda de um filho, diz Emmanuel, ela só vai passar quando houver o reencontro entre os pais e os filhos. Porque o desespero, além de não arrefecer a dor, ela dificulta esse reencontro. Já a certeza do reencontro, ela nos dá a força de esperar, porque o tempo de Deus é preciso. E o tempo de Deus para esse reencontro já está estabelecido. Então, certa feita, muitos aqui já escutaram essa história, mas ela é muito linda. E a gente sempre, vez por outra eu estou lendo ela, porque ela mostra o quanto é possível se apartar de uma dor. Chico conta que uma daquelas noites que ele ia psicografar cartas para as mães, né, onde os filhos que desencarnaram vêm consolar as mães que estavam desesperadas, ela conta que uma senhora tinha perdido o seu filho através do suicídio. E como ela era de uma religião que dizia que os suicídios não tinham jeito, iam ficar eternamente no inferno, nem direito a uma oração eles têm, ela foi procurar Chico e ela foi distante. Procurou chegar bem cedo para recebê-lo, né? Para buscá-lo. E aí o que acontece? Essa senhora pegou a ficha número 1. A ficha número 1. Ele ia ser a primeira a ser atendida pro Chico. Quando o sol já ia clareando e a multidão tomando conta da casa de Chico, desce uma senhora num carrão desesperada, enlouquecida. Eu preciso falar com Chico, eu acabei de perder 2 filhos no acidente de carro. Aquela senhora, com o coração cheio de esperança de receber uma carta do seu filho, que tinha se suicidado, se volta para aquela senhora, porque não tinha mais ficha, e dá a ficha número 1 para ela, e retorna para o hotel. Lá para as tantas da noite, alguém bate na porta do quarto dela, e diz: Chico quer falar com a senhora. Ela disse: não é possível. Eu dei a minha ficha número 1 para uma senhora. Ele sabe disso. Por isso mesmo que ele quer falar com a senhora. Ela não entendeu direitinho, mas foi. Afinal de contas, ela tinha ido ali para falar com Chico. E chegou a oportunidade. Ela tinha viajado longe e gostaria de voltar, pelo menos com uma palavra de consolo de Chico, se não fosse do seu filho. Chico, amorosamente, diz a ela: os suicidas, minha irmã, eles se demoram muito para conseguir se comunicar, porque eles chegam num estado de aflição muito grande. Já se suicidaram por isso, porque estavam aflitos demais? Imagina em perceber que não morreu. Continua com o mesmo problema e agora agravado por ter tirado a própria vida, porque só Deus tem essa permissão. Mas, apesar de tudo isso, Emmanuel foi pessoalmente buscar o seu filho. Ele está aqui, junto com o avô dele, que irá ajudá-lo a escrever-lhes algumas palavras. E aquela mãe, vendo toda aquela beleza da bondade de Deus, não para de chorar. E o filho diz: mãe, não chore, mãe. O que eu fiz foi um ato impensado, não se culpe. A senhora não tem culpa nenhuma, nem meu pai tem culpa nenhuma.
Foi eu simplesmente que tive um ato impensado. Eu não sabia que ia ser assim. Então Emmanuel mostra que toda dor, que todo sofrimento tem data certa para acabar. A dor virá, muitas vezes vai ser inevitável, mas ela não vai ficar. Não fique se alimentando, ai que dor, estou doente, não aguento mais, minha vida está um inferno. Não, trate dela como uma visita indesejável, daquela que você bota a vassoura atrás da porta. Sabe como é? Bota a vassoura atrás da porta para ela ir embora logo. Trata direitinho, puxa a conversa, não puxa assunto, escuta a conversa dela e não fica remoendo, porque senão ela vai passar o dia todinho, vai ficar para o almoço, vai ficar para a janta. E aí daqui a pouco você se ocupa com uma coisa, eu estou vendo que tu está tão ocupada e vou me embora. Pronto, a gente faz isso com a dor. Se ocupa com uma coisa, se ocupa com outra, liga para alguém que tem uma conversa agradável, daquelas que a gente dá boas gargalhadas, não é? Para alguém que tem umas histórias de interior para contar, né? Conversa a falar com a esposa, com os filhos, sobre quando era criança. Quando você vê, o dia passou. E a dor está do mesmo tamanho, não aumentou. O importante é que ela não aumente. Amanhã, quando ela vê que a gente não dá importância para ela, ela vai embora. Porque ela já cumpriu o seu papel. Depois a gente vai, né, que tudo estiver mais tranquilo, dar um passo atrás para saber o que é que motivou essa dor chegou. O que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer? O que é que eu deveria ter feito? Né? Então aí a gente vai corrigindo, pronto, e ela não volta mais. Porque a dor, ela é inevitável muitas vezes, mas o sofrimento é opcional. São palavras de Emmanuel. Porque a Terra é um local de moradia de espíritos ainda rebeldes à lei de Deus, que precisam passar por momentos em que provem para si mesmo que são fortes na adversidade, nos momentos de aflição. Porque quando tudo está bom é uma maravilha. Mas Jesus, em João 16:33, deixou bem claro: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma das dores mais pungentes para alguém, para um espírito estando encarnado ou desencarnado, é a dor do remorso. Então que a gente sempre que a nossa consciência nos acusar de algo que nós fizemos que não foi tão bom, que a gente corrija o mais rápido possível. Peça perdão, peça desculpa, foi sem querer, eu não tive a intenção, porque é o que Jesus disse, te reconcilia com o teu inimigo enquanto estás lado a lado com ele. Porque amanhã ele pode partir ou você partir. Né? Porque as dores da alma são verdadeiras. São os sofrimentos morais, os mais fortes, os pesares, a vergonha, o sofrimento causado pelo egoísmo e pelo orgulho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Então tudo isso poderia ter sido evitado. Quantas enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais de família são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o início as más inclinações? Por fraqueza, por indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho e do egoísmo, da vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e pela ingratidão deles. Pois cada um interrogue friamente a sua própria consciência. E a gente vai ver quando fizer isso, que todos os que são feridos no coração pelas dificuldades, pelas decepções, observem e verá que lá atrás há a origem de todos os males. Esses males que nos torturam, que na maioria das vezes é uma falta de atenção, de desleixo.
E pode ter certeza, quando encontrar isso, você vai dizer para você mesmo: ah, se eu soubesse disso, eu teria feito de outra maneira. Eu não estaria nessas condições. Mas tinha que passar para poder aprender. Só quem aprende é quem faz bem feito. Quem hoje faz uma situação bem feita é porque ontem sofreu e aprendeu. Então, a quem o homem deve responsabilizar por todas as suas aflições, se não a si mesmo? Então, a mim mesmo eu posso cobrar. Mas eu não preciso cobrar com sacrifício, com promessa. É só não fazer mais o que nos causou dor. Na maioria dos casos, ele é o causador de seus próprios sofrimentos. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, né, acusar a má sorte, as condições materiais precárias, o azar, os governantes, né? Ao passo que tudo isso é apenas fruto de sua falta de cuidado, da sua autossuficiência, que nunca teve a humildade de pedir ajuda, pedir um conselho. Olha, eu estou com um projeto aqui, o que é que tu acha? Pede para alguém dar uma olhada. Teria evitado muitos problemas, né? Algumas vezes entendemos um pouco tarde, quando as dores já tomaram conta de toda a situação, né? E aí a gente nesses dias diz: se eu soubesse quantos passos em falso eu tinha evitado. Se houvesse de recomeçar, recomeçaria de outra maneira. Não é? Mas não adianta chorar pelo leite derramado. É recomeçar. Recomeçar é a ordem do dia. Então, nessa hora, ele diz para si mesmo, né? O Consolador prometido por Jesus, contudo, diz: após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. A mentora espiritual do nosso querido Divaldo Franco, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos apresenta a visão que a doutrina espírita tem do sofrimento, incluindo o sofrimento kármico, aquele que nós trazemos de outras encarnações, e os aspectos provacionais e expiatórios. Então, os dois aspectos têm como objetivo educar e reeducar, visando o crescimento íntimo das criaturas. Na busca da plenitude, nunca a intenção de punir. Ninguém está sendo punido por nada, até porque somos nós que escolhemos as condições às quais queremos reencarnar. Abriu-se o leque, rico, pobre, na Europa, no Nordeste, no Sertão, e a gente escolheu. Então, a aprovação é a experiência requerida, que ela é proposta pelos guias espirituais, e isso ocorre antes do nascimento. Os guias espirituais examinam a ficha da evolução, vê aonde nós precisamos mais evoluir e sugerem, mas o livre-arbítrio é quem vamos nós tomar a decisão. Então, os recursos são apresentados como tendências, aptidões, limites e possibilidades, dores suportadas, né, através da alegria, que possibilite um resultado positivo. Vamos rir das besteiras da gente. Puxa vida, 30 anos de espírito, eu ainda faço uma besteira dessa? Faz. Porque por enquanto a gente está se intuindo de conhecimento, de ferramentas para colocar em prática. E nem tem ferramentas que a gente não sabe usar ainda. O perdão incondicional eu não sei ainda me magoou, né? Agora a gente está aprendendo a orar por aqueles que nos magoam, né? Para não ficar guardando dentro de nós, né, lixo mental, como diz Joana de Ângeles. Então ela mostra a diferença entre essa experiência de vida, que se manifesta de maneira suave, porém educativa, e as expiações são impostas e irrecusáveis. As expiações constituem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Esse recurso se aplica à criatura reincidente, aquela que aprendeu, mas mesmo assim cometeu o mesmo equívoco. Já tem passado pela etapa educativa da aprovação, agravou a situação por rebeldia ou por alucinação proposta, deixou-se enganar porque quis, né, atrás de algum benefício. Então estão incluídos nesses casos os suicidas premeditados,
os homicidas frios, os adúlteros contumazes, os exploradores da vida fácil, os vendedores dos prazeres viciosos, tais como as drogas, os alucinógenos, o sexo desregrado, o álcool, os jogos de azar, daqueles que levam pessoas à loucura com suas perdas, a chantagem e muitos artigos de crueldade humana que é próprio desse planeta. Mas que Deus está vendo tudo e a cada um está sendo dado as condições de se libertar daquela armadilha. Então, todas as faltas cometidas pela pessoa ficam registradas no seu perispírito, no seu corpo espiritual, e vão se manifestar em forma de problema, doenças, perturbações, inquietações, para que a gente possa curá-las através da oração, através da prece, da medicação, através da caridade. Então, todos os pensamentos, emoções, sentimentos e atos praticados por nós durante toda a nossa vida, elas geram karma específico, para o bem ou para o mal. E vão se somando, né? Então, João, no capítulo 14, no versículo 17, Jesus diz que tem, na despedida de Jesus, aos discípulos se aproximarem dele, o Mestre deixou uma lição que é uma herança para todos nós. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não vos-la dou como o mundo dá. Então não turbe seu coração e nem se atormente. Então alguém pode perguntar, onde está essa paz prometida? Né? Muita gente poderia, onde está essa paz prometida que Jesus disse que deixava conosco? É verdade que nós vivemos num mundo cheio de guerra, de violência, de miséria, mas se meditarmos na palavra de Deus, nós veremos que tudo que nos traz a paz foi providenciado por Jesus. O amor, o perdão, a paciência, a verdade, a justiça, a tolerância. Quando nós escolhermos viver segundo os ensinamentos de Jesus, aí sim nós vamos ter acesso a essa paz. Mas uma paz que eu quero só para mim e não desejo para os outros, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, no mundo nós não a encontraremos. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nós podemos promovê-la e assim encontrá-la dentro de nós. O Espiritismo nos ensina que o reino de Deus não existe como um lugar confinado, uma mansão de repouso, um lugar que nos aguarda para sermos felizes. O reino de Deus, como diz o Eclesiastes, não está aqui, nem ali, nem acolá. Está dentro de nós. Então, a mensagem de Jesus, a paz do Senhor, nos leva para encontrar essa paz que já está dentro de nós. Aguardando que nós tiremos de cima dela a mágoa, o rancor, a tristeza, a calúnia. Esse ano no nosso país, muita oração, muito cuidado, porque as pessoas têm justificativa para falar mal dos outros, e é ano de eleições. Não tem político nem bom nem ruim, cada um está fazendo o seu papel do nível que entende. Você escolhe o seu e pronto, aquilo ali é apenas um documento para você, quando for comprar alguma coisa fiado, né, feito eu compro, e aí o cara diz, como é que está a sua carteirinha, né? For precisar fazer uma viagem ou algum concurso público, você tem o seu documento de que você exerceu sua cidadania. Agora, quem vai administrar é problema deles com Deus. O governador do planeta é Jesus. Tem milhares e milhares de espíritos tomando conta da evolução do planeta. Então não vai ser a nossa grosseria com um dos dois lados que vai ajudar o planeta a se melhorar. Oremos por ambos e que Jesus decida qual aquele que ele quer, de acordo com a necessidade do povo daquele país, isso no planeta todo. Ou a gente acha que somos nós que decidimos? Pelo amor de Deus, né? É muita petulância nossa, né? Muita pretensão. Muitas vezes a gente não consegue organizar o nosso lar, a nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Quanto mais decidir quem vai ser, você fez apenas a sua contribuição, né?
Isso não é um jogo de futebol para ter vitória e derrota, não. Não existe derrota, existe uma lei e nós temos que estar enquadrados nela e torcer pelo piloto, pelo comandante, seja quem for ele, que ele aterrize em paz. Depois que ele aterrizar, se eu não gostei do comandante, eu corro para o outro lado, para longe dele. Mas enquanto ele estiver pilotando a nave, eu tenho que estar orando por ele, nem que seja egoisticamente, para eu chegar em paz, ou porque meu filho está lá dentro. Né? Então o Mestre Jesus, quando ele foi interrogado pelos fariseus, onde havia o reino de Deus, ele disse exatamente isso, está dentro de vós. Então, se um homem vive em paz, com a sua consciência tranquila, se é perseverante na observação dos ensinamentos evangélicos, como nos recomenda, né, fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Essa é uma lei tão simples de ser praticada. Né? Por outro lado, se alguém apenas pratica loucura, iniquidade, então ele vai se demorar muito a se sentir no inferno, no mundo de aflição, no mundo de tortura. Então que tenhamos todos nós a certeza de que Jesus veio trazer ao mundo o reino de Deus, dito por ele mesmo. Tiago certa vez chegou para Jesus e disse, se eu não tivesse, Tiago, a certeza de que o reino de Deus será estabelecido nesse mundo, eu não teria vindo. Inteligência, não teria vindo. Por isso que ele disse para os apóstolos não ir ao gentil. Porque ele tinha certeza que eles não iriam conseguir passar o evangelho para os gentios. Então, é da vontade de Deus que todos nós sejamos espíritos felizes. E nós seremos, porque essa é a vontade de Deus. Quem pode mais do que Deus? Então não adianta você insistir, eu estou triste, eu estou deprimido. Não. Abra mão daquilo que lhe causou tristeza e seja feliz. Foi uma perda, foi um ente querido que partiu, foi um desemprego, perdeu uma gratificação no trabalho, apareceu uma conta alta para pagar. Seja lá o que for, abra mão disso. Faz o que tiver ao seu alcance. O que não pode fazer, não faz e dorme tranquilo. Porque tudo isso vai passar. E acrescenta Jesus, Tiago, se faz necessário entender que o mundo a que me refiro é o mundo do coração dos homens. Jesus estava se referindo ao coração de cada um de nós. Não era ao planeta não, como um todo. Porque a regeneração, ela é íntima. Cada um aqui de vocês já podem estar vivendo um mundo de regeneração. Uma consciência tranquila, em paz, desejando o bem para todos, para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos. Então você está em paz consigo mesmo. Encontrou a paz que Jesus disse que estava dentro de nós. E Emmanuel acrescenta, quando todos os lares estiverem em paz, aí sim o mundo estará em paz. O nosso querido Espírito João de Deus, através do nosso querido Chico Xavier, ele traz para nós a prece da gratidão, para que a gente seja sempre grato a Deus. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos oferta, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, pelo doce templo do carinho que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece pelo coração em prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graça da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reserves a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for,
vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito seja, Senhor. Um beijo grande em todos, obrigado, carinho pelas vibrações, que Jesus fique impregnado nas paredes do nosso lar. Que possamos passar a semana toda orando um pelos outros, confiantes, esperançosos, porque tudo vai terminar bem, porque é da vontade de Deus. Um beijo grande em todos, aqueles que eu não pude falar no começo. Edilaine, um cheiro grande nessa criançada linda, Rejane, Martinha Queiroz, André Luiz, né? Esses que eu não vi antes e agora estão se comunicando. Um grande abraço, muita saúde e muita paz.